Boa noite. Mais uma live de quarta, live leituras, né, de Knives of Dionysus, os Ninfas de Dionísio. E a proposta trazida aqui é justamente fazer essa conexão, né, da literatura com o sentimento humano de poder mergulhar nela, de mergulhar nas palavras, de viajar, de lançar o imaginário do leitor a esse mundo do outro, que é do escritor, da escritora, que é essencialmente das personagens ou de algum fato específico, né, ocorrido ou não, ou de ficção. Através de diários, como na live passada falamos, de Anais Nin, né? Fogo de Anais Nin, Diários Não Expurgados, 1934 a 1937. Tentamos aqui fazer uma leitura assim, um pouco intimista, para trazer um pouquinho da essência, né, daquele livro. E hoje vamos mergulhar em outro tipo de narrativa, que é uma narrativa mais ligada também a esse aspecto da realidade, dos fatos, de fatos que aconteceram efetivamente, assim como aconteceram em Fogo, mas aqui a temática hoje vai ser sobre uma palavra, né, que assombra a humanidade, que a gente às vezes acha que acabou, porque ela não nos toca, não toca cada um, né, aquele momento. Mas o medo é constante, que é a guerra, sangue, tristeza, barbárie. E quando a gente fala de guerra, né, é uma simbologia de palavras viajam na nossa cabeça, na nossa mente. Sangue, a cor vermelha, luta, resistência, coragem, tristeza, desespero, medo, enfim, né? Então, vitória também é uma palavra que remete muito à guerra. É uma palavra antagônica, né? Mas é o que se leva ao resultado, vitória ou sucumbência, né? No caso dos perdedores. O que eu quero dizer é o seguinte, que hoje iremos então trazer essa narrativa, uma narrativa também voltada para a realidade fática, do que já aconteceu, do que já ocorreu, dentro de um olhar de quem escuta, né? Não agora mais de uma escrevivência, de um diário de si mesmo, como no caso foi da Anais Nin, praticou bastante esse tipo de escrita, mas aqui voltada a uma escrita, né, direcionada a relato de testemunhos, né? Então, relatar, escrever testemunhos, ou seja, na escuta do outro, na escuta do que o outro vivenciou. E nesse caso, esse outro são elas, as mulheres da guerra, né? E a última grande guerra que tivemos no mundo foi a Segunda Guerra Mundial, em que é uma guerra recente ainda. Se você for interpretar dentro do contexto da história da humanidade, ela é uma guerra recente, ela é uma guerra que amedronta, é uma guerra que deixa muitas marcas, que hoje a gente ainda lê no jornal. O sobrevivente da Segunda Guerra Mundial acabou de falecer com quase 100 anos e tal. Então, ainda vemos as vítimas, né, da Segunda Guerra Mundial, os seus descendentes. E vemos o mundo ainda se recuperando de todo aquele sofrimento, de toda aquela carga de sofrimento que foi, né? E hoje, em tempos de pandemia, onde estamos lutando contra o invisível e não estamos indo para a batalha, né? No sentido de ser combativo mesmo, porque não tem contra o que lutar, na verdade. Mas o sofrimento, a guerra é aqui, a guerra psicológica de cada um, né? Não estou falando sobre essa teoria da conspiração, né, da criação do pânico pela mídia. Isso é uma falácia, na verdade. Os fatos estão aí, milhares de pessoas estão morrendo, são vítimas da pandemia da Covid-19. Então, imagine que hoje a gente aqui no Brasil, mais de 77 mil pessoas, com certeza estamos beirando já 80 mil, porque eu não consigo sinceramente acompanhar as notícias
mas todos os dias, até por uma questão de, o que eu posso dizer, é uma questão de sobrevivência mesmo. E essa palavra sobrevivência a gente remete também à ideia da guerra, né? Guerra, sobrevivência. Guerra, combate, guerra, sobrevivência. Guerra, resistência. Guerra, medo. E coragem, mais medo. Vitória, mais morte. Então, hoje traremos uma escritora super premiada, né? Uma escritora que escreveu aqui essencialmente algo bastante inovador. Ela escreveu sobre algo que não se fala muito na guerra. Não se fala dos feitos heróicos da guerra, né? Da vitória ou do sofrimento, que é o feminino. As mulheres da guerra. As mulheres que foram para a guerra. E aqui estamos falando de milhões de mulheres, né? Tivemos na França inúmeras mulheres na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos. Mas, sem dúvida nenhuma, o país que mais enviou mulher para a guerra, sem dúvida nenhuma, foi, na época, a chamada União Soviética, né? Foi a que mais enviou as mulheres para a guerra. Já existia uma cultura de guerra nesse país, desde sempre existiu, né? Uma cultura de guerra, em que nós tivemos a Revolução Russa, né? Que as mulheres estavam no fronte, sem dúvida alguma. Toda essa construção do feminismo, né? Nasceu ali, né? Naquele espaço, na Rússia, União Soviética. Então, foi o país que mais mandou quase 1 milhão de mulheres para a guerra. E elas não foram na condição daqueles papéis, né, que eram mais relacionados ao cuidado, relacionados ao tratamento dos feridos e do suporte, né, do cuidado em si, como o feminino sempre é vinculado. Mas nesse caso aqui não. No caso da Segunda Guerra Mundial e sua relação com a União Soviética, das partisanas, né? Elas efetivamente foram franco-atiradoras, entre outras funções, foram generalas, foram sargentas, elas lutaram e também ocuparam esses espaços. Então, a nossa autora de hoje, aqui no Live Leituras, Knives of Dionysus, é Slevana Alexievich. Gente, o nome, né? Sempre é complicado, porque é um nome em russo, né? Então, assim, a minha pronúncia nunca vai ser legal, porque eu não falo russo, não falo ucraniano, nem nenhum idioma alemão, nenhum idioma daquela região. Mas o fato é que essa autora, né, Slevana Alexievich, ela é uma autora maravilhosa, uma jornalista super premiada, não apenas por esse livro, mas por outros livros que ela também produziu e escreveu com a mesma temática da guerra. Ela costuma dizer que ela vai falar sobre o quê, né? Ela é a realidade do país dela, é a realidade desse sentimento nacional do sangue, de toda uma história sangrenta, de luta, de resistência, de combate, né? Então, aquele povo, esse povo, né? O povo russo e os países que intermediam, né, e que se avizinham ali, todos eles têm essa realidade, né? O mundo antigo ele foi construído na guerra. Então, ela sempre fala sobre isso. E até antes de começar a fazer a leitura, eu queria até citar aqui uma passagem dela, que ela diz o seguinte, muito interessante, ela fala: se você olhar em toda a nossa história, tanto soviética quanto pós-soviética, ela é uma enorme vala comum e um banho de sangue, um eterno diálogo entre executores e vítimas. As malditas perguntas russas, o que deve ser feito e quem é o culpado? A Revolução, os gulags, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Afeganistão escondida do povo, a Guerra do Grande Império, a queda da terra socialista gigante, a utopia terrestre e agora um desafio de dimensões cósmicas, Chernobyl.
Este é um desafio para todas as coisas vivas na Terra. Essa é a nossa história. E esse é o tema dos meus livros. Esse é o meu caminho, meus círculos do inferno, de homem para homem. Então, eu acho que essa passagem, essa descrição, né, que a Svetlana faz do seu trabalho é muito crua, é muito verdadeira, é muito sincera, né? Ela diz, mas eu vou escrever sobre o quê, em outras palavras, né? Essa é a nossa história. Nós somos construídos nessa sistemática da guerra e do sangue. Então, vamos ler hoje, fazer a leitura. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A proposta desse livro dela, ela é vencedora, né, do Prêmio Nobel de Literatura 2015, e a proposta desse livro foi justamente mostrar a guerra sob a perspectiva feminina, mas não daquela mulher que observou e que estudou, de uma pesquisadora como ela, jornalista, mas sim dos relatos das guerreiras, né, das mulheres soviéticas que lá foram, lá sofreram e cujos relatos não foram muito ovacionados, né? No pós-guerra, nas premiações, nas medalhas, as medalhas delas eram sempre menores. Quando vinha um caso ou outro, aquele caso da mídia que sempre fala, né? Quantos homens você matou? Lembra aquela cena daquele filme? Quantos homens você matou? E ela disse o número, né? Acho que é mais de 300. Ela fala 300. Não eram homens, eram fascistas. Então, aquela antiga banalidade do mal, né? Que nessa mesma época também, após, né? A Hannah Arendt fala muito bem que a realidade constrói o homem e seus sentimentos e a maneira que ele vai reagir aos acontecimentos, né? Então, o estado de espírito e o estado do que é certo e do que é errado, da moral e da opressão e do que é mal ou bom, do bem e do mal também, isso varia dependendo da situação que aquele ser humano ele é colocado, né? Às vezes por uma questão de sobrevivência, o mal ele pode sim ser banalizado. E aí por isso que nós vemos aí muitas vezes nós matamos em situações de verdadeiros assassinos para defender a nossa família, se assim for preciso. E a guerra é isso, nada mais é do que sobrevivência. E aqui ela fala justamente dessas mulheres franco-atiradoras, entre outros cargos militares e de cuidado, de enfermaria, de contingenciamento, de suporte, de retaguarda. A Svetlana, ela simplesmente define na construção desses testemunhos, na construção desse livro, através dos testemunhos dessas mulheres, que a guerra realmente não é um lugar para mulheres. Nunca foi, nunca será, né? E aí ela começa o livro aqui, muito interessante, fazendo um apanhado geral, né? Quando ela fala, o ser humano é maior que a guerra. Ela diz, o ser humano é maior que a guerra. Ela começa. O livro foi de 1983. Na época existia censura ainda na União Soviética. E no lançamento das primeiras edições, na verdade, teve muita censura. Depois ela relançou o livro, anos depois. E aí ela já inseriu a parte, né, dos textos, dos depoimentos que foram censurados na época. E aí ela começa. Entre 1978 a 1985 ela fala, estou escrevendo um livro sobre a guerra. Eu que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que, durante minha infância e juventude, essa fosse a leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha idade. Isso não surpreende. Éramos filhos da vitória. Filho dos vencedores. Qual é a minha primeira lembrança da guerra? Minha tristeza infantil entre palavras assustadoras e incompreensíveis.
estavam sempre relembrando a guerra, na escola e em casa, nos casamentos e batizados, nos feriados e velórios, até nas conversas das crianças. Um menino da vizinhança uma vez me perguntou: o que as pessoas fazem embaixo da terra? Como eles vivem lá? Nós também queríamos decifrar o mistério da guerra. Foi então que comecei a refletir sobre a morte. E nunca mais parei de pensar nela. Tornou-se para mim o principal mistério da vida. Para nós, tudo começava naquele mundo distante e misterioso. Em nossa família, meu avô ucraniano, pai da minha mãe, morreu no fronte. Foi enterrado em algum lugar em terras húngaras. Minha avó bielorrussa, mãe do meu pai, morreu de tifo entre os partidianos. De seus 3 filhos, 2 se viram no exército e desapareceram nos primeiros meses da guerra. Só um voltou. Meu pai, 11 parentes distantes, junto com os filhos, foram queimados vivos pelos alemães. Uns em sua casa, outros na igreja da vila. Em todas as famílias acontecia o mesmo, em todas. Os meninos das aldeias ainda por muito tempo brincavam de alemães e russos, gritavam palavras em alemão. Não sabíamos como era o mundo sem guerra. O mundo da guerra era o único que conhecíamos, e as pessoas da guerra eram as únicas que conhecíamos. Até agora não conheço outro mundo, outras pessoas. Por acaso existiram em algum momento? A vila da minha infância depois da guerra era feminina, das mulheres. Não me lembro de vozes masculinas, tanto que isso ficou comigo. Quem conta a guerra são as mulheres. Choram, cantam enquanto choram. Na biblioteca da escola, metade dos livros era sobre a guerra. Tanto na biblioteca rural quanto na do distrito, onde meu pai sempre ia pegar os livros. Agora tenho a resposta, um porquê. Como ia ser por acaso? Estávamos o tempo todo em guerra, ou nos preparando para ela. E rememorando como combatíamos. Nunca tínhamos vivido de outra forma. Talvez nem sabíamos como fazer isso. Não imaginamos outro modo de viver. Teremos que passar um tempo aprendendo. Na escola nos ensinavam a amar a morte. Escrevíamos redações dizendo como queríamos morrer em nome de... Sonhávamos com isso. Mas as vozes na rua gritavam outras coisas, me atraíam mais. Por muito tempo, fui uma pessoa dos livros. A realidade me assustava e atraía. Desse desconhecimento da vida surgiu uma coragem. Agora penso, se eu fosse uma pessoa mais ligada à realidade, teria sido capaz de me lançar nesse abismo? De onde veio tudo isso? Do desconhecimento? Ou foi a intuição do caminho? Pois a intuição do caminho existe. Passei muito tempo procurando. Com que palavras seria possível transmitir o que escuto? Procurava um gênero que respondesse à forma como vejo o mundo, como se estruturam meus olhos, meus ouvidos. Uma vez veio parar em minhas mãos o livro, e aí ela fala uma frase aqui que sinceramente eu não sei pronunciar, Iais Ognenoi, não sei, gente, pronunciar. É um livro, né? Provavelmente um clássico da região dela. Só tinha sentido essa estupefação uma vez ao ler Dostoiévski. Tinha uma forma em comum, um romance constituído a partir de vozes da própria vida, do que escutara na infância, do que agora se escuta na rua, em casa, num café. É isso. O círculo se fechou. Achei que estava procurando o que estava pressentindo. Então é mais ou menos uma introdução que ela faz aqui, né, sobre o que levou a essa pessoa, né, que era uma jovem que cresceu nesse mundo e que só ouviu falar e aprender sobre guerra e sobre os feitos históricos do seu país, da sua realidade, da sua região, né? Então ela
se construiu nessa temática, enquanto escritora também. E aí ela começa depois a percorrer o livro e começa a relatar os testemunhos, né, das mulheres. E assim, tem um testemunho aqui que particularmente me chama muita atenção. E aí tem o nome dela, Cláudia Cláudia Grigorievna. Cláudia Grigorievna. E aí ela era franco-atiradora, né, essa ex-militar. Essa jornalista, ela era praticamente uma historiadora, né? Ela ia, pesquisava, já sabia que essas mulheres, né, que lutaram na guerra, elas já estavam, na verdade, com outros nomes, sobrenomes no caso, muitas já estavam casadas. Então ela procurava sobreviventes e percorria, né, um longo caminho até achar seus endereços. E aí ela entrava em contato com essas mulheres, ela lançava, né, o convite, e na verdade ela ia na casa das mulheres, né? Ela visitava uma a uma, ia colhendo seus testemunhos. E o livro basicamente é isso. Logo no meio do livro, do meio para o final, ela já começa a juntar os testemunhos numa temática, né? Então ela, por exemplo, fala sobre pássaros. Ela pega todos os relatos relacionados a esse olhar, a uma paisagem, a um sentimento que essas mulheres tinham de estar ali, de se perder também um pouco a sua humanidade, essa percepção com o natural e com a vida em si, com o tempo que passa e ao que está ao redor do seu meio ambiente. Então, assim, ela vai dividindo em blocos muito interessantes, né? E aí o livro ele é muito bem trabalhado. O livro é muito bem trabalhado, sem dúvida nenhuma. É um livro assim que eu super recomendo. E aí ela tem, assim, chega uma hora que ela pega alguns relatos e começa sobre o banho da criança e a mãe que parece um pai. Ela vai falando sobre alguma coisa, né? E aí ela vai para outro capítulo aqui, muito interessante. Aí ela passa, aí é dos sobres, né? Sobre o silêncio daqueles que já podem falar. Aí ela vai fazendo a narrativa assim, ela vai dividindo o livro em capítulos e os capítulos em blocos. De repente me deu uma vontade enorme de viver, né? Então aí ela vai distribuindo esses relatos, alguns maiores, outros menores, que são os sentimentos, as percepções, as sensações que essas mulheres guerreiras, né, sentiram em ter uma vida totalmente marcada pela participação na Segunda Guerra Mundial. E ela fala, né, ela começa a relatar a Cláudia, em que diz, relata para ela: na primeira vez dá medo, muito medo. Nos deitamos e fiquei observando, e então reparei. Um alemão se levantou das trincheiras. Eu engatilhei, apertei o gatilho e ele caiu. E aí, sabe, eu tremia inteira, escutava meus ossos batendo. Comecei a chorar. Quando atirava no alvo não tinha problema, mas aí eu matei. Eu matei uma pessoa que não conheço. Não sei nada sobre ele, mas o matei. Depois isso passou, e foi assim que aconteceu. Já estávamos avançando, estávamos passando na frente de um pequeno povoado, acho que na Ucrânia. E ali, perto da estrada, vimos um barracão, uma casa, já era impossível distinguir, tudo estava queimado. Estava queimando, já tinha queimado, só sobraram pedras pretas, as fundações. Muitas meninas não se aproximaram, mas parecia que algo me puxava. Nesse cavão encontramos ossos humanos, entre eles estrelinhas queimadas. Tinham queimado nossos feridos ou prisioneiros. Depois disso, não importa o quanto eu matasse, já não ficava com pena. Depois de ter visto as estrelinhas pretas, voltei da guerra com cabelos brancos, 21 anos, e minha cabeça toda branquinha. Tive um ferimento grave, uma lesão, escutava mal de um ouvido. Minha mãe me recebeu com as palavras:
eu acreditei que você voltaria. Rezei por você dia e noite. Meu irmão morreu no fronte. Minha mãe chorava. Agora dá no mesmo ter meninos ou meninas. Mas ele, apesar de tudo, era homem, era obrigado a defender a pátria. Você é uma garota. Só pedia uma coisa a Deus. Se você fosse mutilada, era melhor que a matassem. Ia sempre na estação, esperar os trens. Uma vez vi uma moça militar com o rosto queimado. Estremeci. Seria você? Depois passei a rezar por ela também. Perto da nossa casa, e sou do distrito de Chelyabinsk, havia exploração de minério. Assim que as explosões começavam, e por algum motivo elas aconteciam sempre à noite, na mesma hora eu saltava da cama, e a primeira coisa que fazia era agarrar o capote militar e correr. Precisava correr rápido para algum lugar. Minha mãe me agarrava, me apertava contra si e me convencia: acorde, acorde, a guerra acabou, você está em casa. Eu voltava à consciência com as palavras dela: é a mamãe, é a mamãe. Ela falava baixinho, baixinho. Voz alta me assustava. Aí aquela fala: eu vou pular aqui. Essa parte aqui que eu achei bem interessante. Conheci meu marido na guerra. Servíamos no mesmo regimento. Tinha 2 ferimentos, uma lesão. Pegou a guerra do início ao fim. E depois foi militar a vida toda. Para ele, eu não precisava explicar o que era guerra. De onde eu viera, como era. Se levanta a voz para ele, ou não repara, ou não diz nada. Mas eu o perdoo, também aprendi. Criamos 2 filhos. Terminaram a faculdade, um filho e uma filha. Vou contar mais uma coisa. Bem, me deram baixa, fui para Moscou. De lá até minha casa era preciso percorrer alguns quilômetros a pé. Agora tem um metrô lá, mas na época havia velhos jardins de cerejeiras e barrancos profundos. Havia um barranco muito grande e eu precisava atravessá-lo. Já havia escurecido quando cheguei lá. Claro, eu tinha medo de atravessá-lo. Fiquei parada sem saber como fazer. Se eu voltava e esperava amanhecer, ou se juntava coragem e me arriscava. É tão engraçado lembrar disso agora. Estava vindo do fronte. Tinha visto de tudo, cadáveres e outras coisas, mas estava com medo de atravessar um barranco. Até hoje me lembro do cheiro dos cadáveres misturados ao cheiro do tabaco, mas continuei uma menina no vagão quando estávamos indo. Já estávamos voltando da Alemanha para casa. Um rato pulou de dentro da mochila de alguém e todas nós, meninas, demos um salto. As que estavam nas camas mais altas desceram aos trancos, dando gritinhos. Um capitão que estava conosco surpreendeu. Todas com medalhas e vocês têm medo de um rato. Felizmente, apareceu um caminhão. Pensei, vou pedir carona. Ele parou. Vou para... Aí falou o nome da cidade dela. Gritei. Aí ela fala, também vou para lá. Um rapaz jovem abriu a porta. Entrei na cabine, ele pôs minha mala na caçamba e saímos. Viu que eu estava de farda, com medalhas, perguntou, quantos alemães você matou? Respondi, 75. Ele riu um pouco, mentira, acho que você não viu nenhum. Então reconheci. Kolka? É você mesmo? Lembra que eu dava um nó no seu lenço vermelho? Durante um tempo antes da guerra, trabalhei na minha escola como monitora dos pioneiros. Maruska, é você? Sou eu. Verdade. Ele freou o caminhão. Me leve para casa. Por que está freando no meio da estrada? Meus olhos estavam cheios de lágrimas. Vi que os dele também. Que encontro! Chegamos em casa. Ele foi correndo com a mala encontrar minha mãe. Ficou dançando na entrada com a mala. Rápido, ele trouxe sua filha. Não dá para esquecer. Pois é, como eu ia me esquecer disso? Tinha voltado e precisava começar tudo de novo. Reaprendi a andar de sapatos. No fronte passei 3 anos usando botas. Estava acostumada aos cintos sempre apertados e agora achava que todas as roupas pareciam um saco. Me sentia incomodada. Olhava com horror para uma saia, para um vestido.
No fronte estávamos o tempo todo de calça. À noite a lavávamos, depois estendíamos sobre o corpo, deitávamos e parecia que estava passada. Na verdade, não secava por completo no frio e ficava coberta por uma crosta. Como aprender a usar saia? Parecia que as pernas se confundiam. A gente estava de vestidos, sapatos, e quando encontrava um oficial, sem querer, estendia o braço para bater continência. Estávamos acostumadas às rações, a receber do governo. Depois, quando você ia à padaria, pegava o pão, o que precisava, e esquecia de pagar. A vendedora já a conhecia, entendia o que estava acontecendo e tinha uma vergonha de lembrar, e você ia embora sem pagar. Depois percebia, pedia desculpas no dia seguinte, pegava algo mais e pagava tudo na hora. Era preciso aprender de novo tudo o que era habitual, lembrar a vida cotidiana. O normal, com quem dividir, você corria para falar com a vizinha, com a sua mãe. E ainda penso em uma coisa, escute só, quanto tempo durou a guerra? 4 anos. É muito tempo. Não me lembro nem dos pássaros, nem das cores. Claro, tudo isso existia, mas não me lembro. Pois é, estranho, não é? Será que havia filmes em cores na guerra? Nela é tudo negro. Só o sangue tem outra cor. Só o sangue é vermelho. Há bem pouco tempo, uns 8 anos, encontramos a nossa Matchenka. O comandante da divisão de artilharia foi ferido e ela rastejou-se para salvá-lo. Um projétil explodiu na frente, bem na frente dela. O comandante morreu. Ela não conseguiu se arrastar até ele e suas 2 pernas foram destruídas, tanto que as enfaixamos com dificuldade. Passamos por maus bocados. Tentamos de um jeito ou de outro. Levamos a maca para o batalhão médico e ela pedia: meninas, me dê um tiro. Não quero viver assim. Era assim que pedia, implorava, assim. Foi mandada para o hospital. E seguimos diante com a ofensiva. Quando fomos procurar, o rastro dela já havia se perdido. Não sabíamos onde estava, o que tinha acontecido com ela, por muitos anos. Escrevíamos para todo canto, ninguém dava uma resposta positiva. Quem nos ajudou foram os seguidores de pistas da Escola 73 de Moscou. Aqueles meninos, aquelas meninas. Eles a encontraram 30 anos depois da guerra, em uma casa de inválidos em algum lugar de Altai, muito longe. Ela passou todos esses anos vagando por internatos para inválidos, hospitais. Foi operada dezenas de vezes. Nem para a mãe confessou que estava viva. Escondeu-se de todos. Nós a trouxemos para o nosso encontro. Todas nós nos acabamos de chorar. Em seguida, trouxemos sua mãe. Depois de 30 anos, elas se encontraram. A mãe quase ficou fora de si. Que felicidade que meu coração não tenha se partido de amargura antes. Que felicidade. E Matchenka repetia: agora não tenho medo de encontrar, já estou velha. Sim. Enfim, a guerra é isso. Lembro que estava deitada à noite no abrigo da terra. Não conseguia dormir. Em algum lugar a artilharia estava em operação. O nosso lado atirava às vezes, e eu não tinha vontade de morrer. Fiz um juramento de guerra. Se fosse preciso, daria minha vida, mas não queria morrer. Mesmo que voltasse viva de lá, a alma iria sentir dor. Agora acho que seria melhor ter sido ferida nas pernas ou nos braços do que doesse o corpo. Porque a alma dói muito. Fomos para o fronte, muito jovenzinhas, umas meninas. Eu até cresci durante a guerra. Minha mãe mediu. Cresci 10 centímetros. Ao se despedir, aí agora fala a autora, né? Ao se despedir, ela, de maneira desajeitada, estendeu as mãos quentes e me deu um abraço. Perdão. Então, gente, é mais ou menos isso. É essa a descrição, a narrativa de uma mulher na guerra, de mulheres em guerra. E a maioria dos filmes sobre guerra, né, certamente são roteirizados e dirigidos por homens, na sua imensa maioria.
E se fala de vitórias, de resistência desse lado combativo. E até os relatos históricos dos livros de história que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Quem conta essa história são os homens. Foram deles que foram trazidos os relatos. A vitória, essencialmente, foi comemorada por eles. Mas a voz da mulher silenciada, a mulher que viveu a guerra, a mulher que foi para a guerra, que não foi um sujeito ativo, mas que sofria, mas um sujeito ativo da guerra que combatia, que sangrava, que morria, que se mutilava, que era mutilada, violada, estuprada, e que carregou essas feridas que se transformaram em cicatrizes, mas cicatrizes assim enormes na alma. A guerra realmente não tem rosto de mulher e a guerra não é lugar para mulher, sem dúvida nenhuma. Foi muito importante essa obra aqui, essa jornalista bielorrussa, porque ela respeitou essa história, ela respeitou a história feminina da mulher guerreira. Qual o olhar que ela teve, quais foram as particularidades que ela vivenciou e que ela pôde perceber com seu olhar feminino, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande obra, super recomendo. E nessa semana ainda iremos publicar um famoso filme que fala justamente dessa franco-atiradora que foi condecorada, inclusive nos Estados Unidos, que foi uma das poucas, né, que recebeu as devidas homenagens. Mas lembrando que mais de 1 milhão de mulheres lutaram, mulheres russas lutaram na Segunda Guerra Mundial. Mas quantas vozes femininas foram ouvidas? Até a próxima live e leituras. Boa noite.